Olá galera do nono ano, vamos retomar a equação do segundo grau, tá? O que a gente vai ver hoje, ou nessa semana? Raiz, né, da equação do segundo grau. Professor, o que é isso? O que é uma raiz de uma equação do segundo grau? Então galera, uma raiz de uma equação do segundo grau é um número que eu colocando ele, substituindo ele no valor de x, ele vai zerar, tá? Por exemplo, a solução dessa equação é a solução, conjunto de solução é menos um e 6, por exemplo. Ou melhor, 5, tá? Menos um e 5. Como é que você prova isso, professor? O ideal era fazer da continha, né? Mas antes de fazer a continha, eu só mostrar para vocês, ó. Pegando o menos um. Menos um ao quadrado vai dar um positivo, tá? Menos 4 vezes menos um. 4 vezes menos um, né? Vai dar menos um. Mas só que tem um menos aqui, ó. Vai ficar mais 4. Mais 4, mais um, menos 5. Igual a zero. Professor, não entendi. Ó, fazendo, ó, substituindo menos um ao quadrado, vai ficar um positivo. Menos 4 vezes menos um vai dar mais 4. Aí mais 4 com 1, 5. 5 menos 5, 0. Tá? O 5, ó. 5 ao quadrado, 25. Menos 4 vezes 5 vai dar menos 20. Menos 20 menos 5, menos 25. Mais 25, cancela. 0. Tá? Então, uma raiz de uma equação é um número que eu substituindo no valor de x, ele vai dar justamente, vai zerar a equação. Tá? É o zero, chamar o zero da equação, tá? Então vamos ver isso com calma. Então, gente, há várias formas de achar, né, a solução de uma equação do segundo grau, tá? As raízes. A gente vai utilizar uma que é bem costumeira, né, bem comum, que é a forma de Bhaskara, tá? Bhaskara. Então, o que diz essa forma? Ó, vai dizer que o valor de x vai ser menos b, que nós já sabemos o que é isso, né? Que é um dos coeficientes, que é esse aqui, ó. Por exemplo, o 4, o menos 4. Menos b, mais ou menos, raiz de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2a, tá? Só que geralmente a gente quebra essa fórmula em duas, né? Para quê, professor? Para facilitar a nossa compreensão. Por exemplo, olha, a gente quebra o valor de delta, ó. A gente acha primeiro o delta. O delta é isso aqui, ó, menos b ao quadrado. B ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. A gente acha delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Pronto. Isso aqui, ó, essa parte. A gente quebra isso. E depois, para achar as raízes, a gente coloca, ó, x1, que são duas raízes, né? Ó, o grau 2 são duas raízes. X1 é quem? É x1 e x2, tá? É mais ou menos a raiz do delta. No caso, é menos b, perdão. Menos b. Mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a, que é o restante da fórmula. Menos b, mais ou menos, raiz, né? Raiz disso aqui. Isso aqui, ó. Tá vendo? A gente acha o delta, aí a raiz dele dividido por 2 vezes a, tá? Ou seja, a gente quebra essa fórmula em duas situações. Por quê? Porque nós vimos, né, que a equação do segundo grau, se o delta for igual a zero, né? Se delta for igual a zero, vai ter duas raízes iguais. Nós vimos isso, tá? Em aulas passadas. Se o delta for maior do que zero, tem duas raízes distintas, diferentes, né? Distintas. Ou seja, nessa situação aqui, o delta é maior do que zero, porque tem duas raízes diferentes, ó, menos 1 e 5, tá? E quando o delta for menor do que zero, tem raízes imaginárias, né? ou complexas, né? Raízes complexas que a gente não consegue achar, tá bom? Então, partindo disso, o que a gente vai fazer agora? A gente vai achar, né, essas raízes aqui, a gente já sabe que é elas, mas a gente vai provar por que é elas, tá? Provar não, achar, na verdade. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é achar o delta, o valor de delta, tá? Depois a gente aplica para achar as raízes, tá bom? Então, vamos ver, ó. Aqui nós sabemos que o A é igual a 1,
o B é menos 4, e o C é igual a menos 5, tá bom? Daqui, ó, menos 5, menos 4 e 1. Então, aplicando o delta, o que a gente vai achar? Delta é igual a quem? B ao quadrado. Quem é B? Ó, 4 ao quadrado, que é até menos, né? Vai ficar positivo, menos 4 vezes A. Quem é o A? É o 1. Vezes o C. Quem é o C? Menos 5, tá? Menos 5. Então é só fazer a continha. Menos 4 ao quadrado vai dar 16, tá? Menos vezes menos dá mais 16. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 5 vai dar mais 20, tá? Mais 20. Menos 4, ó, vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 5 vai dar mais 20. Então, o delta vai ser igual a quem, professor? 16 mais 20, 36, né? O delta vai ser igual a 36, tá bom? Agora, aplica a segunda fórmula para achar as raízes, tá bom? Como é que aplica? x1. x1 é igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta dividido por 2 vezes a, tá? Mais ou menos. Então, x1 vai ficar menos b. Quem é b, ó? O b é menos 4, tá? Menos b, que é 4, tá? Esse menos é do 4 e esse menos é o da fórmula, tá? Mais ou menos raiz de delta. Quem é o delta? O delta é 36. Então está aqui, dividido por 2 vezes A. 2 vezes quem é A? Está aqui, ó, 1, tá bom? Então, o x1 vai ser igual a quem, professor? Olha, menos com menos aqui vai dar mais, né? Porque esse menos está negando esse sinal, vai ficar 4. Aí, fazendo primeiro o positivo, que é o x1, mais raiz de 36. Quem é raiz de 36? É 6. Ora, então, dividido por 2 vezes 1, que é 2, né? Então, 4 mais 6 dá 10. 10 dividido por 2 dá igual a 5, tá? x2. O x2 vai ser igual a menos b, menos b, que é 4. Agora é menos, né? Aqui não foi mais que a gente fez. E mais agora é menos. Menos raiz de delta. Quem é raiz de delta? Raiz de 36. Quem é raiz de 36? É 6, né? Mas a gente repete aqui. Raiz de 36, que é delta, dividido por 2 vezes A, que no caso é 1, né? Então, x2 vai ser igual a quem, professor? Menos menos vai dar mais 4, menos raiz de 36 é 6, dividido por 2 vezes A, que é 2. 4 menos 6 dá menos 2. Menos 2 dividido por 2 dá igual a menos 1. Observe, eu tenho menos 1 e 5, que é a solução, né? Menos 1 e 5, que é a solução que nós achamos, tá? Então, é dessa forma que a gente acha a solução de uma equação do segundo grau, tá bom? Só reiterando, gente, tem aqui a fórmula, tá? Menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c dividido por 2 vezes a. A gente quebra essa fórmula em duas, né? A gente vai utilizar essas duas, tá? E não mais essas aqui, ó. É só para mostrar para vocês de onde a gente tira essas duas. Acha o delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tá? E depois aplica para achar as raízes, tá bom? Só um repare, galera. Olha, a primeira coisa que você vai fazer quando for resolver a equação do segundo grau é pegar os coeficientes, tá? Valor de A, B e C, que são os coeficientes, os números que multiplica as variáveis, tá? E separar para poder você não se atrapalhar, tá bom? Aí, ó, separando aqui os coeficientes, você aplica o delta, tá? Quando aplica o delta, que é menos B, que é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, tá aqui, ó, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, vai achar delta. Aí depois é só aplicar, ó, na raiz de delta, menos B, ó, mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes A, menos B, que é esse daqui, ó, mais raiz de delta, que a raiz de 36 é 6, dividido por 2 vezes 1, que é 2 vezes A, aqui. Aí achei 5, aí depois acha o x2, que foi menos 1. Com isso a gente consegue responder as
e achar as raízes de uma equação do segundo grau, tá certo?